Salve, salve! Então a gente vai fazer agora aqui, dar continuidade, né, ao último vídeo da nossa série Análise dos times rebaixados para a Série B do Brasileirão de 2025, se tem jogadores que possam integrar elencos de times da Série A do ano que vem. Então, sendo titular, sendo reserva, a gente está pegando aqui os principais jogadores dos times que caíram e vendo se eles podem integrar o elenco dos times que ficaram na Série A de 2025. Então vamos lá, Atlético Paranaense, já adiantando aqui que eu tenho certeza que tenha muitos jogadores que podem integrar em boa parte dos times e a gente vai fazer uma análise aqui bem detalhada, posição por posição para vocês, beleza? Então bora lá. A gente tem aqui então no gol o Matheus Soares, que de ter sido terceiro goleiro, Mikael e Léo Link. Então, depois da saída do Bento, a gente teve Léo Link, né, assumindo a posição, mas é um goleiro que não gerou confiança no gol do Atlético Paranaense, tanto que já na reta final do campeonato foi o Mikael assumiu a posição titular e jogou aí a parte final do Brasileirão. Um goleiro que se destacou, inclusive pegou pênalti na última rodada contra o Atlético Mineiro. Mas assim, o destaque é que o Botafogo, né, o time campeão aí, super campeão da Libertadores e do Brasileirão, está com interesse no Léo Link para ser o segundo goleiro, né? Ou talvez terceiro goleiro ali, porque tem o Gatito ainda, tem interesse em renovar o contrato. Mas enfim, o Botafogo vendo interesse no Léo Link. Lembrando que o Botafogo no ano passado tinha trazido o goleiro do Náutico, não vou lembrar o nome dele agora, né? Se destacou no campeonato, inclusive foi para a seleção brasileira, depois foi para o time do John Textor, lá na França, né? O Lyon. E aí o Botafogo também, um outro acerto, trouxe o John, que era reserva lá no Internacional, chegou a jogar titular, depois foi assim, oscilando, né? Reserva titular, veio para o gol do Botafogo, tomou conta. Gatito entrava só nos jogos que não dava para o John, quando estava suspenso, ou contundido, mas praticamente não teve contusão também. Então é isso. Eu não ia colocar nenhum dos três aqui em times da Série A, mas o Botafogo já está vendo aqui um talento e no scout do Botafogo dá para confiar, né? Nos analistas dá para confiar. Que zagueiro tem Marcos Vitor, que não jogou, Matheus Gamarra, que entrou alguns jogos, zagueiro estrangeiro, um nome forte nesse nome Gamarra. Lucas Beleza, que chegou a jogar na reta final do campeonato. Aqui são os principais zagueiros do Atlético. O Atlético sempre costumava jogar com três zagueiros, mas com esses dois laterais, né? Até falando já dos laterais aqui, o Léo Godoy, o Esquivel, passou a jogar com dois zagueiros, sempre Thiago Heleno fazendo companhia aqui ao Gamarra, ao Beleza, então o Kaique Rocha, que ficou a parte do tempo. Sim, eu acho que Thiago Heleno seria um nome de identificação para o Atlético Paranaense, já está muito tempo lá, acho que não tem muito que ser criticado para o Atlético Paranaense, é o xerifão lá, o capitão, acho que daria para ficar no Atlético Paranaense na Série B. Mas, se ele quiser novos ares, eu acho que também tem oportunidade de ir para algum outro time de Série A, né? Acho que não fica limitado a isso. Já esses outros aqui, assim, eu não, sinceramente, não consigo tanto confiar e também não tenho muito o que dizer sobre eles, né? Até se vocês tiverem aí algum comentário para times que pudessem compor elenco com esses jogadores, até coloque nos comentários aí que a gente vai interagindo. Então, o principal aqui em destaque é o Thiago Heleno no Atlético Paranaense, na zaga do Atlético Paranaense. Meio campo não, lateral. Léo Godoy, Esquivel, tem aqui o Fernando que não jogou, e o Madison, né? Madison já é aquele rodado que a gente conhece, jogou no Santos, jogou no Vasco, não sei se jogou no Bahia também, mas é um cara que, assim, sempre teve compondo elenco ali, ou até às vezes titular de grandes times. Pode ser que seja reaproveitado em algum time que tenha carência de lateral direito. Né? Até falando aqui dos times do Rio de Janeiro, onde a gente tem o Fluminense, com o Samuel Xavier, por exemplo, criticado, tem o Botafogo, que tem o Matheus Ponte, depois conseguiu o Vitinho, então não precisa. O Vasco tem o Puma e tem o Paulo Henrique, mas nenhum dos dois terminaram bem o campeonato. E o Flamengo também não está
Tem o Varela, tem o Wesley, mas alguns às vezes geram desconfiança pela torcida. Eu acho que o Léo Godoy poderia ser um bom nome, assim, pelo menos num time de menor investimento, né? Ou talvez para compor elenco desses times maiores, né? A mesma coisa eu digo sobre o Esquivel. Eu gosto muito desse lateral. Eu acho que são dois caras que ajudam muito mais na parte ofensiva, né? Mas podem ser desenvolvidos também para melhorar aí a marcação e evoluir, né? Então acho que eles têm espaço, inclusive em times com mais investimentos. Meio campo, Praxedes, Gabriel, Zé Vitor, Filipinho, Zapelli, Fernandinho, João Cruz, Christian, Nicão, Eric. Olha, esse conjunto de meio campo do Atlético Paranaense, todos eles aqui jogaram, também teve muita rotação, né? Vamos lá, começar dos volantes. Gabriel, teria espaço, Fernandinho, com, certamente. Christian é um cara mais assim, um 8, né, um 7, chega mais na frente. E Eric. Christian e Eric, eu acho que os caras. Sim, acho que já estavam desgastados. O Atlético Paranaense desse ano deu tudo errado. Faltou esquema, faltou organização, faltou liderança, gestão ao clube. Porque Christian, Eric, Gabriel, Fernandinho, pô, esses caras aqui têm vaga em qualquer clube. Que isso, que é isso? Os caras têm vaga em qualquer clube. Então, assim, eu acho que. Claro que alguns deles podem ficar para dar uma base para o time do Atlético Paranaense, né? Mas é claro que alguns precisam sair para respirar novos ares, para o clube também ter novos ares, ter novos jogadores. Do outro lado, agora falando do meio-campo, Praxedes aqui, que eu não gosto do Praxedes, passou pelo Vasco, não foi bem, passou pelo Bragantino também não foi bem. Tá, acho que tem um time até dos Estados Unidos querendo ele. Tem o Zapelli, que também a princípio pareceu ser um 10 ali clássico, até aqui com o número 10, né? Mas também não gerou confiança na torcida. Tem o João Cruz, que é uma jovem promessa, mas também não era sempre colocado a jogar, e também quando jogava, assim, não correspondeu tanto, né? Mas é um destaque das categorias de base, assim como o Felipinho. É, E aqui, por fim, acho que assim, esses caras poderiam ficar no no Atlético Paranaense, né? Para até pela juventude, correrem, por dar sustentação. Nicão, muita identificação, já foi para o Cruzeiro, voltou, foi São Paulo, também voltou para o Atlético Paranaense. Acho que talvez poderia ir para algum outro time, que para o Atlético Paranaense, para o bem do Atlético Paranaense, também tem o Nicão dar uma virada repaginada. Agora, ataque também eu acho impressionante aqui os atacantes. Tem muitos atacantes de área que no Brasil falta tanto. Né? Tem Mastriani, Diório, Pablo. E aí, para o lado aqui, que pode fazer também o centroavante Canóbio, Coelho. E aqui o Julimar também, que é um cara que chegou a entrar bem na reta final do campeonato. Né? É, Então vamos lá, assim, eu acho que esse aqui é o principal nome, Mastriani, fez muito gol pelo Atlético Paranaense, se não fosse ele, poderia até ter caído com menos pontos. Cabe muito time grande, cabe titular, cabe como titular. Lembro que no ano passado o Vasco e outros clubes teve interesse, até aqui de saiu do América Mineiro, foi para o Atlético Paranaense. O de hora não tem muito o que falar, assim, entrava... É, quando o Pablo também não podia jogar e meio que metia um gol ou outro, não correspondia. O Canóbio tem interesse do Milan, surpreendentemente, empresário muito bom do Canóbio. E aqui eu acho que o Coelho também, se não ficar no Atlético Paranaense, tem espaço. Se não for titular, é reserva. Então, assim, e o Julimar, confesso que ele entrava com destaque, né? Sempre era uma promessa, assim, mas eu não tenho muito a dizer sobre ele. Então é isso, a nossa análise sobre o Atlético Paranaense. Muitos jogadores aqui que a gente pode aproveitar em outros times de Série A. Né? Então, com destaque aqui, eu vou colocar Thiago Heleno 1, os dois laterais 3, talvez o Madison aqui 4. No meio campo aqui, até o Gabriel poderia também, um cara mais desarme, né? Aí Fernandinho aqui teria o João Cruz, é,
Eric, Christian, esses caras todos de ataque, Mastriani, Canóbio, Coelho, Pablo eu já não gosto tanto, mas tem nome, tem histórico, e passagem por time grandes, né, o São Paulo Atlético Paranaense, então acho que também seria o cara que eu descartaria assim de times, nem que seja de menor investimento. Então, beleza, pessoal, agradeço a participação de todos. É isso, até a próxima. Curtam, se inscrevam. Tamo junto.